Você sabe o que significa kitsch? É um estilo que surgiu na Alemanha e ganhou espaço em todo o mundo. O kitsch pode ser apresentado pela perspectiva cult, chique, brega ou até mesmo retrô. Esse fenômeno é baseado em uma sociedade que produz objetos para serem bens de consumo. E esse fenômeno pode ser encontrado na decoração, na música, em filmes, na forma de se vestir e até mesmo na arquitetura. Aqui na UPF, o projeto de pesquisa Arte, Sentido e História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas está abordando o fenômeno kitsch nos cenários urbanos. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, acompanhe uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Eles podem estar em qualquer lugar, na mesa, na estante, em cima do piano, na parede. Eles vêm de toda a parte do mundo, trazem lembranças. Mas também podem apenas divertir e fazer dançar. O estilo kitsch é difícil de definir. Pode ser marcado pelo exagero com objetos que não obedecem uma lógica de combinações, ou por referências de épocas ou personagens. Pode também nos fazer viajar no tempo e no mundo. Esta é a sensação que temos ao entrar na casa da Dona Ingrid. São cores, formas e estilos diferentes em cada parte da casa, com centenas de objetos. Muitos deles lembranças de viagens ou presentes de amigos, mas todos com um significado especial. Mas o porquê de ter tantos objetos enfeitando a casa? Eu sempre gostei, né? E fui ganhando. Minhas amigas sabiam que eu gostava, minhas filhas viajavam, traziam para mim, né? E fora o que eu comprei, mas comprei poucos. A maioria foi de presente mesmo. E coisa antiga da minha mãe também, que ela deixou. Então, foi ficando. Tem coisa de 60 anos atrás aí, né? Então, foi indo, foi ficando e eu sempre gostei. Sempre gostei. Dá trabalho para tirar pó, né? Tudo limpar. Mas amo, adoro. Eu sou muito aficionada em camelo, adoro. E essas japonesas aí também, gosto muito. Não sei, para mim, me acalma. Me acalma, eu acho bonito ficar olhando essas coisas. Sim, sabe? Falam para alma, assim. Essas coisas eu gosto. Você já deve ter passado por algum desses jardins com muitos enfeites. São objetos que remetem à infância, à natureza. Estes também são cenários com características kitsch. Mas o kitsch não é só encontrado na decoração e nos jardins. É também encontrado na arquitetura. O professor e arquiteto Marcos Frandoloso explica que o kitsch na arquitetura é uma representação do irreal. Ele vai tentar passar uma informação que não é do contexto real daquele edifício. Por exemplo, colocar alguma informação, algum elemento de arquitetura, como a gente chama, uma coluna, um frontão, num edifício que está sendo construído agora, para poder deixar mais clara a intenção, o tipo de edifício, né? Um edifício da justiça tem que ser com uma forma, um estilo romano, neoclássico, etc. E muita coisa também, né? Tem uma certa, esses estilos, esses modismos também vão aparecer nisso, né? Então, tem muita coisa ainda poderia ser classificado a usar elementos neoclássicos em edifícios que estão sendo construídos agora, em 2020, para agora, né? Arte, Sentido e História. É um projeto de pesquisa desenvolvido no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UPF, que está estudando o kitsch nos cenários urbanos. Mais sobre este assunto você acompanha agora no estúdio. E a viagem aconteceria depois do meu aniversário? Eu recebo aqui no estúdio o coordenador desse projeto, o professor Dr. Gerson Luiz Trombeta, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e o bolsista PIBIC, João Melo, que vão explicar mais sobre essa pesquisa que aborda os cenários kitsch. Tudo bom, professor? Olá, Bibiana. João, tudo bom? Tudo bem. Professor, o kitsch é arte ou da onde vem isso?
Bom, nós não temos uma palavra para traduzir em português o que é o kit. O mais próximo dessa palavra na nossa língua é brega, por isso que nós preferimos deixá-la assim, kit. E a palavra kit, na sua origem, significa sempre vender algo por outra coisa, fazer móveis novos. Tem a ver com a sociedade de consumo. Com móveis velhos. Tem a ver com a sociedade de consumo que se fortalece e se intensifica a partir da segunda metade do século XIX, onde o barateamento das técnicas de produção jogou no mercado uma série de objetos que começaram a ser consumidos indistintamente, como se fossem arte também. Então, as origens... Que aparentemente não tinham função nenhuma dentro de uma casa. Exatamente. E a origem do kit, assim, é muito pulverizada, mas o que é importante, que está aparecendo no nosso estudo, é que o kit se fortalece como um potencial substituto da arte, na medida em que esses objetos são oferecidos quase de maneira industrial para as pessoas. Quer dizer, na sua origem eles não eram arte. Hoje há uma apropriação da arte por parte do cenário dos objetos kit. De duas formas nós podemos compreender isso. Primeiro, o kit, em muitas oportunidades, dá a impressão de substituir uma verdadeira obra de arte. Você pode ter lá no jardim da sua casa um conjunto de objetos que você mesmo compôs e pode ficar olhando para aquele cenário que você mesmo construiu como se aquilo fosse de fato uma obra de arte. Isso é um caso, assim, ou a porta da sua geladeira com todas aquelas lembranças que você... De viagem que você olha... eu tenho, garanto que os nossos telespectadores também. E que você olha, relembra dos momentos bons que aqueles objetos representam e aquilo vira uma composição que você olha e quase tem a sensação de estar próximo de uma obra de arte. Essa facilidade que o kit tem de nos aproximar de certas sensações nos são muito atraentes, deixam o kit quase irresistível para nós. De outro lado, existem muitos movimentos contemporâneos na arte que se apropriam das ideias kit, da forma kit, das saturações que o kit traz, cores, enfeites, todos esses aspectos que o kit tem e que fazem arte com isso. Só que ao fazerem essa utilização do kit, o resultado não é tão simples quanto a nossa composição da parte da geladeira. O João, antes de nós começarmos a gravar o programa, deu um exemplo bem bacana sobre a relação entre o kit e o funcionalismo, né? Especialmente na arquitetura, que é a área do João. Exatamente. O kit, a grosso modo, ele preza pelo valor estético, né? Deixando de lado um pouco o funcional. Só que, no final das contas, ele possui uma função, né? Ou seja, aparentemente ele não tem função Aparentemente nenhuma. É só valor estético, mas ele possui uma função, né? Por exemplo, o anão de jardim, que é um grande símbolo do kit, né? Ele tá lá na frente da casa com uma composição com vários outros anões, a Branca de Neve, um sapinho. Aparentemente aquilo lá é só para olhar. Mas aquilo, em quem compôs aquilo, ele melhora aquele ambiente. A pessoa vai na sua varanda, na sua sacada, olha para aquela sua composição, que é uma composição muito própria, e ela se sente melhor, ela se sente bem naquele ambiente. E o kit possui essa função de melhorar a sobrevivência da pessoa em certo ambiente, né? Tu até deu um exemplo em relação à arquitetura contemporânea, que é uma arquitetura mais dura, vamos dizer assim. Antigamente, se projetava com certos conceitos. Por exemplo, o conceito da linearidade, que passa uma sensação de poder, de solidez. Uma construção mais rústica, com madeira, passa aquela sensação de aconchego, né? E hoje em dia, a maioria das construções, arquitetos e construtoras constroem uma caixinha do lado da outra, né? E isso não te passa sensação nenhuma, isso te falta sensações, né? Então, tu entra naquela arquitetura totalmente monótona e ela não te passa nada, não te agrega nada. Então, o kit, ele vem para dar uma personalidade a essa arquitetura, entendeu? Transformar, como assim, Le Corbusier conceituou uma casa como uma máquina de morar, né? Aquilo lá é uma máquina de morar, é uma casinha do lado da outra. Você não vive, tipo você sobrevive. Os antigos BNHs, né? Agora os prédios que são todos iguais, as pessoas, cada uma tem a sua caixinha dentro de um prédio exatamente. Que é absolutamente quadrado, sem... ele transforma a sobrevivência no espaço numa vivência, né? Ele melhora até a convivência com as pessoas dentro da casa melhor, né? É por isso que não dá para a gente identificar o kit imediatamente como
mau gosto, né? Porque ele faz esse papel, em muitas circunstâncias, de garantia de saúde emocional, assim. Num ambiente totalmente frio, funcional, desmemoriado, né? Nós não conseguimos enxergar ali a figura de um lar. Então, o acúmulo desses objetos repletos de memória, esse acúmulo de objetos que trazem boas lembranças, servem para amenizar, né, o caráter frio desses ambientes arquitetonicamente funcionais. Significa que o kit aqui ele tem um elemento transgressor, assim, para garantir a sobrevivência. Normalmente isso é uma composição que é feita depois que o arquiteto vai embora e entrega a obra. Assim. Se ele soubesse, talvez ele não permitiria. Tanto é que a gente chama o kit de arquitetura depois do arquiteto. Quer dizer, quando o arquiteto saiu, entregou o prédio, entregou a casa, e o morador agora vai preencher aquele espaço vazio de sensações com esses objetos que normalmente são objetos de baixo custo, que tem à venda em todo canto, na beira das estradas, em lojas, e tem essa marca da cor, tem essa marca das formas mais extravagantes, ou menção a personagens infantis. Então tem uma coisa de uma brincadeira, uma memória da infância que Pela traz tua junto ao fala, objeto. Gerson, me dá a impressão de que esses objetos, em geral, estão ligados a sensações boas. Sim, e a memórias boas. E a arte não necessariamente está ligada a sensações boas, né? A arte também pode nos chocar, incomodar. Essa é uma hipótese que a gente desenvolve no projeto também, de modo especial com relação à arte, por conta de achar que o kit também pode ser um efeito colateral dos próprios rumos que a arte contemporânea adotou. Porque a arte contemporânea que brinca com o choque, que brinca com a novidade, que brinca até mesmo com o susto, né, que às vezes nos deixa intranquilos, nos deixa angustiados, abriu um flanco, por assim dizer, para ser ocupado com essas emoções mais suaves, para esses jogos quase infantis que o kit realiza muito bem. Então, as histórias fantásticas da Branca de Neve, de sapinhos, personagens da Disney que... Pinguinzinho em cima da geladeira, como nós temos aqui alguns objetos, né? Esses objetos que preenchem esses flancos, povoam os nossos jardins, as nossas estantes e as nossas geladeiras, nos oferecem esse cardápio de emoções mais suaves que a arte já não consegue mais dar conta, digamos assim. Então é como se os próprios rumos adotados pela arte contemporânea, e que foi a condição que ela adotou para poder sobreviver no mundo, né? Mas deixou esse flanco. Esses rumos deixaram esses flancos e que o kit preenche muito bem. O projeto está voltado não tanto para esses objetos de decoração interna, ou não só para isso, mas para toda a questão da arquitetura, né? Então, Sim. Como é que o projeto está estruturado? Então, nós estamos trabalhando com 3 frentes, né? A primeira delas é cenários. Esses cenários são facilmente vistos por todo mundo que resolve passear por uma cidade, tanto em jardins das casas, onde a gente consegue ver esses objetos normalmente de gesso e muito coloridos, né? Também é possível verificar cenários nos centros comerciais, elementos kit que estão nas fachadas, principalmente de lojas, uma disputa muito forte pelo olhar do transeunte, né? Um segundo aspecto é o ambiente interno, que esse é um pouco mais complicado porque a gente precisa, entre aspas, invadir a intimidade das pessoas, né? E aí a gente ainda não conseguiu operar. Portanto, a gente está tentando verificar uma outra possibilidade de examinar cenários internos em ambientes onde o cenário interno é propositalmente delirante. E um terceiro aspecto que a gente quer observar é o kit na própria lógica da construção. Existem casas, existem prédios, existem movimentos arquitetônicos que incorporam a linguagem kit na própria concepção do projeto, do conceito da própria obra. Então, essas 3 frentes é que tem nos ocupado. Bom, o nosso bloco termina, mas nós voltamos já depois de um rápido intervalo. Até logo.
voltamos com o Universidade Aberta, que fala hoje sobre um projeto de pesquisa que vem estudando os cenários kits presentes na arquitetura de municípios do norte do estado. Continua comigo no estúdio o coordenador desse projeto, o professor Dr. Gerson Luiz Trambetta, e agora a acadêmica do curso de arquitetura, que é voluntária do projeto, Janaína Piazza. Professor, falávamos antes do intervalo das 3 frentes de atuação do projeto. Onde é que nós vemos o kit na arquitetura? Bem, o kit, ele pode aparecer, então, tanto nesses cenários externos, essas composições que as pessoas fazem nos seus jardins, ou nas paredes, nas sacadas, nas varandas de suas casas, quanto internamente, quanto até mesmo no próprio projeto, na concepção do próprio prédio. Às vezes, o kit aparece como um elemento, assim. Ele pode não ser explícito. Claro que, se a gente for investigar... A origem, por que se for investigar no mundo, tem projetos, assim, muito loucos, né? Às vezes, o prédio tem a forma de uma bota, de uma gaveta, tem a forma de uma girafa. Você pode encontrar várias brincadeiras radicais, assim, em prédios enormes. Na maioria das vezes o kit não é tão explícito assim. Às vezes a incorporação de certos elementos. Por exemplo, você tem uma casa com linhas retas e lá pelas tantas o morador queria pôr uma torre de um castelo e incorpora isso no projeto. Então o kit também tem a ver com esses elementos deslocados, onde a gente observa claramente aí algum tipo de desconexão com a ideia do projeto. Isso acaba virando uma brincadeira que agrada a quem pediu que isso acontecesse, né? Mas ele traz sempre esse aspecto assim, de um certo engano, de um certo deslocamento. E até um certo incômodo. Aliás, o kit tem elementos do inconveniente também. Isso a Janaína pode explicar um pouco melhor, que é o foco da investigação. Nós estamos aqui falando tão bem do kit, Janaína, tu vai começar a falar mal? Seria mais na questão, assim, o lado do kit, no centro comercial, por exemplo. Hoje a gente entra numa cidade, numa avenida, por exemplo, e você tem um turbilhão de informações, é um exagero de cores, de formas, as coisas não combinam e você não... É um exagero de publicidade, sabe? O teu olhar fica brigando para ver para onde é que ele vai. Exato, você tem um olhar e aquilo parece tudo um pavimento, tudo te chama a atenção e você não vê o teu redor. Esse seria o lado do kit que torna ele um pouco degradante na questão do urbanismo do centro comercial. É como se o kit ali, ele brigasse com a arquitetura. Em muitos centros comerciais nós não conseguimos enxergar os prédios. A gente anda pela calçada e as fachadas, as cores, os estímulos... Os neons são tão intensos que a gente não consegue mais enxergar a arquitetura. Eu fico pensando no centro da nossa cidade, aqui em Passo Fundo, por exemplo, né? E nos prédios antigos. Exato. A questão dos prédios antigos é que eu acredito, não por estar estudando arquitetura, mas eu acho que, vendo numa visão de história, do sentido histórico, os prédios antigos é interessante manter eles na arquitetura exata de 100, 200, 300 anos atrás, né? Hoje a gente passa por um prédio, a cor não condiz, a fachada não tem nada a ver, o material... Às vezes tu nem enxerga mais a fachada, Exato, né? Você passa despercebido do que se ele fosse diferente naquela arquitetura antiga, aquilo te chama a atenção, aquilo te atrai, né? É algo que te remete ao passado. E hoje esse descuido que se tem, que se torna a fachada de um prédio histórico kit, você perde essa raiz do componente lugar. Histórico, né? De identidade. Na primeira intervenção, no início do programa, a gente conversou sobre a relação entre o kit e o consumo. Né? E nesse particular nós vemos um aspecto esteticamente bastante questionável do consumo, essa batalha pelo consumo e pelo olhar do consumidor. E o quanto isso deixa uma cidade quase desumana, uma cidade quase sem alma. Às vezes, quando a gente passeia por um centro comercial, a gente é bombardeado por sons,
por fachadas, por estímulos de toda a ordem, que a gente não se dá conta que está andando por um espaço histórico, por um espaço que tem memória, por um espaço, às vezes, que tem fachadas maravilhosas e que a gente não enxerga, porque sobre a nossa cabeça tem um outdoor quase na fachada, escondendo a arquitetura. Então, é um tipo de recurso para produzir o consumo que aparentemente produz um efeito imediato, mas a médio e longo prazo é sufocante, é cansativo e acaba afastando as pessoas. Possivelmente assim como o interior de uma casa, exageradamente kit, né, com talvez um excesso desses objetos, pode também sufocar o estar naquele ambiente. Nós vimos casos assim que a própria manutenção do lugar fica comprometida pelo exagero, pelo acúmulo, né? Então, nós encontramos, por exemplo, jardins tão intensamente povoados que a gente ficava se perguntando o que acontece na hora de cortar a grama daquele lugar, né? Por conta de tanta coisa que estava lá depositada, espaços que ficaram intransitáveis, que ficaram sem ter como passar por conta do excesso de objetos. Então o kit, ele tem um aspecto positivo, como a gente falava antes, de ser também um espaço de memória. Os objetos acabam sendo preenchidos de memória, de sensação boa, mas em algumas oportunidades, e quando isso vai para o campo do exagero, como por exemplo num centro comercial ou num lugar mesmo íntimo, em que a gente preenche demais, isso acaba comprometendo até as rotinas da vida, né? Comprometendo até mesmo aquelas atividades, aquelas necessidades de circulação interna que a gente tem. Eu fico pensando, professor, e a Janaína também, né? Se tudo isso não está muito amarrado, por um lado, a uma sociedade que produz e acumula, Exato. Né? E por outro lado, essa nossa necessidade, que é altamente estimulada, de comprar coisas. Sim, né? Nós temos necessidade de arte, nós temos necessidades estéticas, nós temos necessidade de cor, de textura, de alegria, de brincadeira. Isso é do lúdico. Do lúdico. Esse é o espaço da arte. O kit conseguiu equacionar isso numa fórmula de nos dar essas experiências a um custo baixíssimo. Porque a arte mesmo hoje não pode, ela pode ser vista, ela pode ser contemplada por várias pessoas, mas ela não pode ser comprada por todo mundo. Em muitos momentos a arte se tornou mais elitizada, porque você às vezes tem que se deslocar, ir até um museu ou ir para um espaço específico. A arte, para sobreviver de algum modo, precisou também criar essas barreiras de separação com relação aos outros objetos. O kit não está preocupado em criar barreiras, está ali por 5, por 10, por 15 reais para quem quiser. Por isso que normalmente um objeto kit nunca está só. Ele sempre vem acompanhado de outros, e por isso que a gente enxerga muito mais o kit em cenários, em composições, do que objetos isoladamente. A Janaína estava falando então dessa questão da poluição visual, né, da poluição até sonora dos centros comerciais. Como é que nós resolveríamos essa questão? Né? Como fugir dessa lógica dos grandes outdoors numa sociedade que é mobilizada pelo consumo, né? Para resgatar, então, a arquitetura, não sei se poderia dizer antiga também, mas a beleza da arquitetura de um prédio que não é construído para ter uma fachada, ou ele já é construído para ter uma fachada. Essa questão, esse turbilhão de informações, na verdade, ele vem exatamente pela questão do consumismo, pela questão do querer vender mais, do comércio, de ser mais atraente. E é uma coisa que se perde. O arquiteto, na hora que ele vai projetar um prédio, por exemplo, ele tem essa questão da especulação financeira, né? Então, hoje se preocupa tanto com o lucro que se esquece de se preocupar com o bem-estar das pessoas, né? Então, existe uma responsabilidade da arquitetura com as pessoas para levar bem-estar, levar qualidade de vida e sim ajudar a não criar essa necessidade de suprir isso com o kit.
Professor, o que o projeto, por enquanto, já conseguiu mapear para a gente poder encerrar o programa e dar um panorama geral para os nossos telespectadores? Eu só queria completar essa pergunta e a resposta da Janaína dizendo o seguinte: tem um papel crucial da arquitetura e tem um papel crucial também do poder público, né? Porque a saúde nossa, enquanto seres da cidade, enquanto cidadãos, depende também de um ambiente esteticamente agradável, né? E a gente percebe assim em algumas regiões da cidade que a gente passa, mas a gente não consegue ficar ali muito tempo, né? Por conta é insuportável. Do tumulto, o conjunto é insuportável. Então, talvez até pensar uma legislação, sabe? A gente tem fiscalização de trânsito, a gente podia ter uma fiscalização estética, né? Que pudesse legislar a respeito da poluição visual. Isso é um aspecto. Com relação aos resultados da nossa pesquisa, a primeira coisa que a gente quer marcar, assim, é essa questão da relação do kit com a memória, né? E como a gente é capaz de transportar para os objetos a nossa memória, transportar para objetos a nossa vida. Se em algum momento da história a arte se tornou mais próxima porque perdeu a aura, como sugerem alguns autores, o kit em alguns momentos ele devolve essa aura, devolve essa memória e as pessoas olham para um objeto que é feito em série, mas enxergam ali momentos importantes da sua própria vida. Esse é um aspecto que a gente está investigando e tem percebido isso nas entrevistas. Outro aspecto que para a gente é muito interessante e muito importante é a questão da relação entre o funcionalismo como um princípio arquitetônico e aquilo que o kit oferece para a vida das pessoas. Essa oposição, às vezes, pode ser até complementar. Então, é um aspecto que a gente está produzindo, enfim, e está investigando mais de perto. Bom, muito bacana, professor. Obrigada pela presença, Janaína e o João, que esteve no bloco anterior. Uniaberta fica por aqui. Até semana que vem com um novo projeto ou pesquisa realizado pela UPF. Até lá!